São 6h30 da manhã, como dá pra ver pelos poucos carros passando. Esse aqui é o céu de São Paulo. Esse aqui é o sol que a gente tem amanhecendo aqui, no meio do céu. Tá bem mais vermelho pra mim aqui. Olha quanta fumaça dispersando a luz do sol. Fumaça e fuligem vindo de lá de longe, fazendo esse horizonte aqui. Tudo bem, pode ser assim, vai funcionar o suficiente já. São 6h40 da manhã desse dia 14 de setembro e eu tinha que subir no alto desse prédio aqui para mostrar para vocês o céu de São Paulo e falar do que a gente está passando em São Paulo e no Brasil todo e meio que no mundo inteiro, assim. Numa segunda de madrugada, assim, era para a gente ter um céu limpo que desse para ver todo o horizonte, porque ainda não tem movimento de carro e muita poluição, não. Isso aqui é toda a Serra do Jaraguá, a Serra e o Pico do Jaraguá aqui, que fazem o entorno de São Paulo, que normalmente daria para ver e seria um cenário super legal, mas agora tá esse monte de fumaça que espalha a luz do sol dessa forma e a gente não consegue ver nada do horizonte ali. Eu queria explicar um pouquinho do que pode acontecer se a gente não percebe essas mudanças, se não tem uma mudança brusca com a fumaça que tem no céu de São Paulo hoje e para onde a humanidade caminha. Tem um livro que me marcou bastante, que eu recomendo muito, que chama Colapso, do Jared Diamond, que é um livro onde ele discute por que várias sociedades entraram em colapso, o que aconteceu com várias sociedades que falharam em algum momento e a população meio que acabou até, inclusive. E uma das populações que ele fala é da Ilha de Páscoa, que tem aquelas estátuas, né, os moás, que por um tempo o pessoal falava que eram aliens que levantaram eles porque não concebiam como eles podiam ter sido levantados. Pois bem, eles foram levantados com árvores, eles foram rolados na ilha toda com troncos de árvore no chão e depois levantados com guindaste de troncos e cordas. E o motivo pelo qual depois todo mundo olha para trás e fala como que isso foi levantado aqui é porque não tem mais floresta na ilha, o que já teve. E ele comenta como ele estava explicando como essa sociedade colapsou, que derrubaram todas essas árvores e aí as pessoas que viviam lá não tinham mais como pescar, não tinham como fazer barcos, extinguiram os bichos ao redor e quando os europeus chegaram na ilha, a população que a ilha tinha já era muito menor e eles já estavam no ponto de canibalismo porque não tinham mais outras fontes de alimentos por lá, a não sei, acho que criação de galinhas a essa altura e mais nada. E aí ele comenta como ele estava dando aula uma vez e um aluno perguntou para ele o que a pessoa que derrubou a última árvore tinha na cabeça, se ela não percebeu que ela estava acabando com a floresta da ilha e que eles não iam ter mais como fazer barco, madeira, nada. E aí ele comenta sobre uma coisa que é a amnésia de paisagem, que é como a gente perde uma noção do que aquilo já foi uma vez. Então aqui em São Paulo, por exemplo, São Paulo já foi chamada de Terra da Garoa. Aqui já teve garoa direto, de tarde, durante o ano inteiro. Mas São Paulo praticamente não tem mais garoa hoje em dia. Eu sei que era a Terra da Garoa por causa de músicas, livros, por causa da cultura que a gente transmite isso, mas eu não convivi com essa garoa em São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. O céu de São Paulo hoje é um céu bem diferente. A gente tem uma massa de ar que vem do litoral para cá, que é a que traz umidade, e quando ela chega aqui, antigamente ela encontrava uma cidade mais fria, onde essa chuva caía na forma de garoa. Hoje em dia a cidade é muito mais quente por causa do asfalto, por causa dos carros, por causa dos prédios, por causa de tudo que a gente construiu aqui, e é muito mais poluída, a gente tem muito mais partícula no ar. Então essa água, quando cai, ela forma gotas muito maiores e ela cai na forma de tempestades agora, e não garoa. Então, ao invés da gente ter garoa todo dia, a gente tem até mais água caindo vários dias, mas essa água cai na forma de tempestade que encontra um solo impermeabilizado com asfalto, com concreto, e inunda a cidade, porque ela cai toda de uma vez agora. Essa é a realidade de São Paulo, e para quem nasceu nela agora, como eu que nasci aqui na década de 80, isso é o normal, isso é o que a gente sempre teve na cidade. Eu não tenho na minha memória o que isso aqui já foi. Com certeza alguém da década de 1910, se fosse trazido para São Paulo de hoje, ia reparar em quantos passarinhos a gente não tem mais, em toda essa construção que a gente tem por aqui, em tudo que mudou bruscamente. Mas como essa mudança vai acontecendo gradualmente,
a gente não percebe, não absorve isso, não sabe o que aconteceu. E isso já foi registrado com vários grupos. Você pode chegar para pescadores, por exemplo, os pescadores mais antigos vão lembrar de uma diversidade enorme de peixe que eles costumavam pegar. Mas isso vai mudando aos poucos, e se você chegar e falar com pescadores mais novos agora, o que é normal para eles, o que é diverso para eles, é uma variedade muito menor de peixes que estavam ali. Eu já vi isso de, por exemplo, pessoas que eu conheço de Minas Gerais que me falaram isso, que viviam em Minas e na época em que viviam lá tinha muito bicho, muito passarinho, tatu, tamanduá, tudo, e hoje em dia, quando voltam para lá, é tudo lavoura, é tudo plantação. Se você sai e volta e vivencia a mudança toda de uma vez, você até percebe um pouco do que aconteceu. Mas se você vai acompanhando essas mudanças aos poucos a gente não percebe. Então a explicação que ele dá para a Ilha de Páscoa é meio que essa. Não foi uma mudança do dia para a noite, não foi de repente que eles derrubaram a floresta que tinha lá. Foi aos poucos, e a cada geração que nascia, as pessoas conviviam com um pouco menos de árvores, um papel menos importante dessas árvores, mais arbustos, mais gramado. E quando chegou na geração que derrubou a última palmeira, a última árvore de lá, ele já não tinha essa cultura do que a floresta era ou da importância que ela tinha. Eles já tinham convivido com uma ilha que era só grama praticamente. Então a perda dessa última árvore não foi uma grande perda para eles, porque isso tudo já era um outro normal ali de quando eles conviveram com aquilo. Isso vai mudando e a gente não percebe. E isso está acontecendo no mundo inteiro. A WWF acabou de registrar no mês de setembro que entre 70 e 2016, nesses 50 anos, a gente acabou com 68% dos seres vivos do planeta, pelo menos dos animais do planeta. Não as espécies, mas em números de indivíduos mesmo, com plantação, com urbanização, com queimada, com pesca, com caça, com toda a alteração que a gente fez. Cada geração que nasce agora convive com uma diversidade de vida muito menor do que as gerações anteriores e a gente não percebe essa mudança acontecendo, né? Eu consigo apontar para a mudança de São Paulo agora porque a gente teve algumas coisas bruscas acontecendo aqui. Quando começou a grande quarentena no mundo inteiro, todo mundo reparou na natureza voltando, nos peixes, nos golfinhos em Veneza, nos bichos nas cidades, no céu mais limpo, porque os carros estavam parados. A China parou de poluir muito do que eles poluem normalmente, mas a gente já retomou isso tudo e já está convivendo com esse céu dessa forma. Aqui em São Paulo, em particular, a gente tem dois grandes eventos que mostram quanto que o país está mudando e isso a gente só repara quando reflete aqui, né? A gente já teve uma vez que o céu ficou escuro em São Paulo por causa da fumaça das queimadas na Amazônia, que para quem é de Rondônia, para quem é do Acre, para quem está na Amazônia já eram hiper presentes, mas chegaram até São Paulo e o céu escureceu no meio da tarde aqui e caiu fuligem com a chuva. E agora, em setembro, tem as queimadas do Pantanal, que até aqui já levaram de 10 a 12% do Pantanal do Brasil e que fez tanta fumaça que essa fumaça chegou em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e está fazendo isso aqui com o céu da gente. Aqui em São Paulo, pelo menos há uma semana, a gente está convivendo com essa fumaça e com esse céu nojento, que fica o dia inteiro carregado dessa forma e se você não está de máscara, você sente o cheiro da fumaça mesmo. E não tem previsão de quando essas queimadas devem acabar no Pantanal, porque estamos numa fase de seca, estamos vivendo um aquecimento do mundo inteiro, uma catástrofe climática que a gente causa, que está fazendo as queimadas serem mais intensas na Austrália, na Califórnia e aqui no Brasil. E esse é o segundo ano que a gente está vendo a fumaça chegando até aqui. Eu espero de verdade que a gente não normalize isso, não aceite isso como o que é o mundo, como ele sempre foi, porque ele não é assim. Eu só queria deixar isso registrado aqui. Voltei aqui para o alto do prédio na quinta-feira de tarde para gravar e falar um pouquinho de uma coisa que eu não incluí no vídeo e seria muita negligência da minha parte não colocar lá porque é muito importante. Eu gravei o vídeo todo segunda de manhã aqui em cima, aquela hora da manhã, por isso inclusive meu estado, desculpa. Hoje, quinta, o sol voltou a se fechar, o céu voltou a ficar poluído dessa forma aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no sul do país, com grande parte, sem falar no Centro-Oeste, que está fechado desde sempre por causa desses incêndios. Mas teve uma coisa que eu não falei no vídeo que é muito importante pontuar aqui, que é o seguinte: eu citei Califórnia, eu citei Austrália como lugares que estão queimando, e nesses lugares os incêndios estão piores agora por causa do aquecimento e da seca que essa catástrofe climática que o ser humano está trazendo para o mundo
tem causado. Se você reparar, são casas queimando, regiões urbanas pegando fogo, porque são lugares onde o fogo até acontecia naturalmente, mas ele está muito exagerado agora por causa da seca que a mudança climática tem trazido. Então esses lugares são queimados e acontecem os desastres que a gente vê. Aqui no Brasil, em 2019, o fogo foi na Amazônia. Em 2020 ele continua, mas foi marcante em 2019 por poluir o céu, porque ele foi na Amazônia. A Amazônia é uma floresta úmida que não pega fogo, a não ser que o ser humano derrube a floresta, deixe ela secar e depois, na época seca, ponha fogo. É ação humana. E tem um artigo muito bom na revista Science mostrando como é uma proporção mínima de propriedades que é responsável por grande parte do incêndio que a gente observa lá. É ação humana feita por lugares com negligência, com conivência, que depois vão se apossar da região que foi queimada para criação de gado, para plantio ou para outras coisas. E agora o que está pegando fogo em 2020, além da Amazônia, é o Pantanal, que é a maior região inundável do mundo. Ou seja, outro lugar úmido que não pegaria fogo normalmente e que está se mostrando agora que está pegando fogo por ação humana, porque as pessoas estão colocando fogo naquilo. E depois a gente fica inventando desculpa e falando que não está pegando esse fogo, que não está poluindo o céu dessa forma. Então aqui no Brasil a situação é muito diferente do resto do mundo, porque embora a mudança climática aqui no Brasil possa ajudar as queimadas a serem mais intensas, o que está provocando, causando e trazendo elas é a nossa ação. E é uma mentalidade muito ruim de queimar um patrimônio que a gente podia explorar de uma outra forma muito diferente, como eu já falei no vídeo, de quanto vale o veneno da jararaca. E o pior é que isso não destrói só a biodiversidade, não é só uma perda irreparável de animais, plantas, de vida que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É que se você quiser pensar com a mentalidade de utilidade humana, isso traz um prejuízo para a gente muito grande. Porque assim como essa fumaça vem da Amazônia ou do Pantanal para cá, para a região sudeste e sul, as chuvas também vem de lá. E o que traz essas chuvas, o que gera elas, é a floresta pegando a umidade que está no chão, evaporando ela e mandando isso para cá. São os rios voadores que vêm aqui para o sudeste. Desmatando como a gente está desmatando, a gente está acabando com a fonte de água para as plantações no sul e sudeste do país, que são algumas das regiões mais produtivas daqui. E isso vai fazer diferença no nosso bolso, no que a gente pode plantar, criar e colher aqui no país depois. Então é um prejuízo irreparável agora da natureza e humano em bem pouco tempo. A gente tem a parábola do sapo, a história de que se você coloca o sapo na panela, dentro da água, e liga essa panela para ferver o sapo, para cozinhar ele, e se a água vai esquentando bem devagar, o sapo não percebe e quando ele vê, ele já está fervendo ali dentro daquela água. É ótimo para ilustrar mudanças graduais que as pessoas não sentem, mas não se aplica a sapos. Sapos termorregulam, eles têm que controlar a temperatura do corpo deles de acordo com o ambiente, e eles fazem isso muito bem. Se passar de 30 e poucos graus a água, se o sapo tiver como, ele vai pular para fora dessa panela, porque ele vai sentir que essa panela está quente. Em compensação, os humanos que contam essa história, que usam essa parábola, têm cultura e têm narrativa para justificar as coisas e dizer que não, sempre foi assim, é até bom estar fervendo, não tem problema essa água estar quente desse jeito. Nem é isso tudo, ou nem é a água que está quente, né? A gente consegue justificar as coisas e entre gerações aceitar como normal o que a gente conviveu e dentro de uma mesma geração, quando a mudança acontece, dizer que ou isso não está acontecendo, ou se está acontecendo não faz mal, ou se está acontecendo e faz mal a gente não tem controle, ou já é tarde, deixa acontecer mesmo. Eu espero que a gente não normalize isso, não aprenda a conviver com um céu poluído desse e não fique com o céu despoluído porque não tem mais o que queimar. De verdade, eu espero que isso aqui seja um incômodo e que faça as pessoas perceberem que a gente não devia estar indo nessa direção.